Eu tenho hoje uma pretensão de contar a história bíblica, Jonas, de Jonas Apocalipse em 29 minutos. Toda a história bíblica, eu vou resumir ela em 4 etapas. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a história da Bíblia. Eu estava hoje dando o curso ali de preparação para o batismo, né, e nós falamos um pouco sobre isso, né, sobre a história da revelação. Eu costumo dizer, e você pode aprender isso, guardar isso, que a Bíblia é o registro da revelação de Deus. E também é o registro dos atos salvadores de Deus, dos atos redentores de Deus. A Bíblia vai registrando tudo isso. E ela é esse registro que homens inspirados por Deus ao longo da história foram registrando os atos salvadores, redentores de Deus. Salvador, redentor, tudo é sinônimo, tudo é parecido. Tá? Então, quando eu falar redentor, salvador, Messias, você pode entender que eu estou me referindo à mesma pessoa, Jesus. Tudo são ofícios, sinônimos sobre quem é Jesus para nós. E toda a história, daqui a Ana Cristina, que é a professora, sabe dizer, tem começo, meio e fim, não é? Uma história boa, Cássio, tem que ter começo, meio e fim. E a história da redenção também tem começo, meio e fim. E nós vamos ver isso hoje. 4 etapas da história bíblica, da história de Deus. Qual é a primeira etapa? Criação. Diga comigo, fale comigo. Criação. Queda. Redenção. Consumação. Isso é o resumo da Bíblia. A Bíblia, ela nos apresenta essa história com começo, meio e fim. O começo é a criação. E logo a seguir a queda. O meio é a redenção. E o final é a consumação. Você lembra lá aquelas versões mais antigas que falam, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, dos dias, dos séculos, né? Até o fim, até aquele grande momento. E sobre isso que eu quero nessa noite olhar com vocês à luz das Escrituras e trazer luz sobre esses fatos. E a Bíblia começa dizendo que tudo começa em Deus, é a criação. E os autores bíblicos não estão preocupados em explicar como Deus fez. Isso é tarefa para os cientistas, para os curiosos, para os pesquisadores. O autor bíblico vai dizer, Deus criou. Gênesis 1:1, uma sentença forte. No princípio, antes de tudo, Deus criou os céus e a terra. Essa é uma verdade que move as seguintes. Tudo a seguir que você pensar sobre Deus, sobre a vida, parte desse início. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, o céu, a terra, o ser humano, a natureza não é obra do acaso. Não é um acidente. Não é resultado do nada. Não, Deus, houve alguém, houve uma pessoa que pensou a vida, o universo como ele é, que criou as leis, que criou a vida, enfim. E é isso que a Bíblia vai nos dizer. E sobre a criação, a Bíblia vai nos dizer algumas coisas importantes, como está lá em Gênesis 1:26, que depois de Deus criar todas as coisas, separar as águas do mar, da terra, o dia da noite, enfim, diz o texto do verso 26, então disse Deus, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui uma alusão à trindade. Façamos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. E Deus viu tudo o que havia feito, verso 31, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o sexto dia. E ainda para terminar, o relato da criação, Gênesis 2 agora, 15 a 17, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Meus irmãos, então eu queria que você entendesse aqui e imaginasse agora algumas coisas. Deus nos deu imaginação para usá-la para o bem, né? Então vamos imaginar. Deus criou o mundo, as leis, a natureza, os animais, os rios, a terra, as montanhas, enfim, tudo que era no mundo. Deus então cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Dá ao ser humano uma missão. Qual é a missão? Dominar a terra, se multiplicar, produzir, cuidar daquilo que Deus criou. O homem recebe o encargo, a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou. O homem é um encarregado, é responsável por aquilo que Deus criou. E aí Deus então nos dá um mundo, nos dá uma vida, nos dá uma missão e nos dá um lugar. O lugar é o jardim do Éden, chamado assim na Bíblia. Um lugar. Entre o mundo inteiro, tudo que Deus criou um lugar que era top de linha, top das galáxias, que era o jardim do Éden. O que tinha nesse jardim que não tinha em nenhum outro lugar do mundo? Nesse jardim tinha animais, também tinha em outros lugares do mundo. Nesse jardim tinha árvores, também tinha em outros lugares do mundo. Mas não tinha em nenhum outro lugar a árvore do conhecimento da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, a árvore da vida, como a Bíblia chama. Essa árvore estava unicamente naquele jardim. Não sei qual é o tamanho dele, quantos hectares tinha, qual era a expansão, mas era um lugar onde estava a árvore do conhecimento, a árvore da vida. E era, possivelmente, dizem alguns estudiosos, aquela árvore da vida que dava ao ser humano a sua eternidade. Porque Deus não criou o homem para morrer. A morte é resultado da queda. E até porque em Apocalipse nós vamos ver que na Nova Jerusalém há um jardim onde está quem? A árvore da vida. Então tudo começa num jardim. E nesse jardim, então, Deus dá ali ao homem coisas importantes que eu queria que você guardasse. Deus dá ao ser humano o mundo, a vida, a missão e por fim dá limites. Ei pai, ei mãe, Deus deu limite. Nós também devemos dar limite, né? A vida é feita de limites, nós não podemos fazer tudo o que queremos. Há limites. Se eu seguir todos os meus impulsos, ai de quem está perto de mim. Há limites. E Deus, então, aqui, já no início de tudo, colocou um limite. Qual é o limite? Não mexa na árvore da vida. Não coma do seu fruto. Fique longe dela. Por que Deus não tirou a árvore da vida? Porque Deus nos deu liberdade para escolher. Por isso, meus irmãos, a primeira lição, então, sobre criação, e aqui eu vou terminar esse assunto, é: Deus criou tudo que existe nesse mundo. Você não é fruto do acaso. As respostas para as perguntas existenciais da vida não estão em você e nem em nenhuma outra pessoa, estão em Deus, o seu Criador, amém? Ele nos criou, então Ele nos deu um propósito, tudo começa nele. Então as respostas para a vida você vai encontrar olhando para Deus, o seu Criador. Mas aí entra logo a seguir Gênesis 3, e aí surge o segundo fato da história, o segundo capítulo dessa história,
que é a queda. Gênesis 3 vai dizer que o homem falhou, que o homem não obedeceu, que o homem rompeu um limite. Deus deu um limite, e aquele limite foi quebrado, foi rompido. O texto vai descrever a situação. Você pode ler Gênesis a partir do capítulo 4 até o capítulo 24 ali, onde Deus vai estar descrevendo que surge uma serpente que ali personifica o mal. Aquela serpente faz uma pergunta: será que Deus realmente proibiu? Olha, eu acho que Deus quer impedir vocês de serem igual a Ele. E o pecado de Adão e Eva foi que eles confiaram mais na serpente do que em Deus, confiaram mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus, e que eles no fundo quiseram ser o seu próprio Deus, e ser igual a Deus. E esse pecado de Adão e Eva é o pecado que acompanha a humanidade geração após geração, tentar viver a sua vida como se fosse o seu próprio Deus, confiando mais em si do que em Deus. E aí esse pecado, então, Eva pega o fruto, come, dá para Adão que estava do seu lado, que se omitiu, né? Enfim, os dois pecam. Aí Deus aparece no jardim depois e diz: o que houve? Onde vocês estão? Por que estão escondidos? Aí começa a desculpa, né? Eva culpa a serpente, Adão culpa a Eva, e desde então a humanidade passou a culpar um ao outro, né? Sempre o culpado é o outro, é o meu marido, é a minha esposa, é o pastor, é o meu chefe, é a minha mãe, enfim, é alguém. Sempre alguém é o culpado. Por quê? Não assumiram o seu pecado, a responsabilidade. E ali, meus irmãos, então houve um rompimento. E meus irmãos, tem uma coisa que você precisa entender. Deus nos fez livres para fazer o bem e o mal. Eu lamento lhe dizer, mas qualquer um de nós aqui, que escolher fazer o mal, que escolher fazer uma barbárie, infelizmente, ele vai poder fazer. Deus não vai mandar um anjo lá do céu te amarrar na cadeira para você não fazer a bobagem. Ele vai te lembrar, vai te sussurrar, vai te dar um sinal, mas em última instância, você é quem aperta o gatilho. Você é quem faz o movimento final. Por quê? Deus nos fez livres. Por quê? Porque a liberdade é a resposta ao amor, também é a resposta ao mal, claro. Mas é muito melhor você escolher o bem por livre vontade do que por falta de opção. Então Deus nos deu a liberdade, e houve a queda porque havia liberdade. E quais foram as consequências da queda? Gênesis 3 ali vai nos dizer. Primeiro, Deus amaldiçoou a terra. Os nossos erros, meus irmãos, aqui tem um princípio. Os nossos erros não prejudicam só você. Eles têm efeitos colaterais. Quando, por exemplo, um marido resolve separar da sua mulher, ou uma mulher do seu marido, não é só a vida dela que vai sofrer impacto disso, vai influenciar nos pais dela, nos irmãos dela, nos filhos dela, nos amigos, enfim, muita gente vai respingar aquilo. As nossas escolhas, elas afetam outras pessoas. Bem, Gênesis 3 diz que Deus amaldiçoou a terra, que Deus trouxe juízo sobre a mulher e sobre o homem, amaldiçoou eles também, com dores, com trabalho difícil, e a partir de então, meus irmãos, o mal entrou no mundo. E porque o mal entrou no mundo, a partir de então, a vida na terra ficou difícil. Ei, tua vida é difícil? Quem aqui tem a vida difícil? Começou lá atrás. Resultado da queda. A morte entrou no mundo por causa da queda. Não tinha morte. As dores entraram no mundo por causa da morte. O pecado entrou no mundo por causa da queda. Então houve maldição, sofrimento, morte. E por fim, houve o quê? Adão e Eva foram expulsos, não do planeta, mas daquele lugar top das galáxias, daquele paraíso. Foram expulsos daquele lugar. Saiu. E diz o texto que Deus
colocou querubins ali na porta para que ninguém mais entrasse ali. E ninguém mais poderia entrar. Se você for estudar depois lá, o templo, o tabernáculo, tinha o quê? Tinha lá figuras de querubins na porta do Santo dos Santos, dizendo, aqui ninguém entra. Aqui só pode entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Porque Deus fechou o paraíso. Então, olha para mim aqui agora e guarda o que eu vou te falar. No paraíso, Deus colocou o homem e a mulher num jardim. Na queda, Deus os expulsou do jardim. Começou no jardim, mas foram expulsos do jardim. E assim nós podemos dizer que acaba a história da queda. A partir de então, o pecado de Adão e o pecado de Eva passou a acompanhar todos os seres humanos. E todo ser humano hoje nasce pecador, com a herança de Adão e Eva, a inclinação para o pecado. Sabe aquele bebezinho que você tem? Sabe aquele bebê que nasceu agora, que tu acha tão bonitinho, tão querido? Ele é um pecador. Não parece, mas ele é. Ele é um pecador. Sabe o teu filho que tu ama tanto, pequenininho, que vive fazendo coisas legais para você? Não parece, mas ele é um pecador. Não parece, mas ele é. E a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo por uma pessoa. No caso, Adão e Eva. Pelo pecado de Adão, todos são pecadores. Jesus nasceu de uma virgem, justamente para não ser filho de Adão, para não ser filho de Eva, para não trazer com ele a marca do pecado. Por isso que ele foi alguém sem pecado, porque ele não nasceu da mesma semente que nós nascemos. A semente da qual nós nascemos é uma semente pecaminosa. Por isso que Jesus veio, foi gerado pelo Espírito Santo. Não passou pela experiência humana, no sentido da concepção, para que nascesse sem pecado e conseguisse viver sem pecado. Mas a história não acabou ali, meus irmãos. Graças a Deus, amém? A história não acaba na queda. Senão seria uma história de desgraça, de fracasso, de frustração. A história continua. E mesmo em Gênesis 3 Deus já prepara um plano de redenção. E esse plano, ele pode assim dizer que ele toma forma, que ele começa a ficar claro quando Deus começa a fazer alianças com pessoas. A primeira aliança redentora que Deus faz na história bíblica é com Noé. Gênesis 9. Noé é descendente de Sete, um dos filhos de Abel, lá, enfim. E então Deus faz uma aliança com Noé. É a primeira aliança que Deus faz, uma aliança redentora de salvar a humanidade, de começar de novo. Coloca o arco-íris como símbolo, diz que nunca mais vai destruir a terra daquela forma, que ali Deus autoriza Noé e a sua geração a usar, a comer animais, enfim, faz ali um novo pacto com a humanidade. E na sequência, algum tempo depois, ele faz um novo pacto, agora com Abraão, Gênesis 12 até 17, onde ele faz agora uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência vai ser o meu povo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus já tinha um plano para além de Israel. Então Deus faz uma aliança baseada na fé nas promessas de Deus, na fé num único Deus. Então Abraão firma aquela aliança com um Deus único, um Deus verdadeiro, que ele vai segui-lo pela fé, mesmo sem conhecer tudo, sem ter todas as respostas, todos os elementos, mas Abraão creu pela fé, e aquilo lhe foi imputado por justiça, na fé nas promessas de Deus. Mais tarde, um descendente de Abraão é Moisés, e Deus faz uma aliança agora com Moisés. Êxodo 19, até o capítulo 24, as bases da aliança, uma aliança agora baseada na lei. Vocês serão o meu povo, se fizerem o que eu lhes ensino, aquilo que eu lhe ordeno.
Então Deus dá a lei ao povo, a lei de Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, enfim, Deus cria um povo, separa sacerdotes, enfim, Deus forma uma aliança com Moisés e com o povo de Israel. E essa aliança messiânica, aliás, mosaica, ela já prefigura a última aliança que Deus faz, que é a aliança messiânica, que Jeremias anunciou, Ezequiel anunciou, e que se cumpriu em Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as profecias messiânicas. Ele é o Messias, o Redentor, o Salvador, amém? Ele é. Hebreus 8 vai explicar em detalhes essa aliança redentora que temos com Jesus, o Messias. Por isso que nós chegamos aqui no capítulo da redenção. Nesse capítulo, o personagem principal é Jesus. Nele nós temos o caminho para a redenção. Tem algumas palavras na língua portuguesa que eu acho muito lindas. E uma delas é a palavra redenção. Redenção quer dizer alguém que foi libertado, alguém que foi resgatado. Quando você ouve a palavra Cristo Redentor, o que você associa a isso? O quê? Ao hospital? Ao hospital? A imagem lá do Cristo, lá no Rio de Janeiro, Corcovado? Enfim, você tem que associar essa imagem à salvação. Eu gostaria muito que o Parque da Redenção, Aline, aqui em Porto Alegre, fosse realmente um lugar de redenção, um jardim redentor. Não é, né? Mas bom que fosse. Talvez quem deu esse nome tinha esse sonho, de que ali fosse um jardim de redenção, de resgate, né? De vida transformada. Porque redenção lembra isso. E eu acho muito apropriado nós chamarmos Jesus de o Redentor. Ele é o nosso Redentor, nos redimiu, Ele é o caminho para o resgate, para a redenção do ser humano. Ele é o caminho. Diz o texto bíblico que Jesus nos libertou do império das trevas, da escravidão do pecado e da morte eterna. A redenção, ela é a resposta para o quê? Para as trevas, para o pecado e para a morte. 3 problemas que o ser humano tem: o mal, o pecado e a morte. Como seria o mundo sem o mal, sem o pecado e sem a morte? Como seria esse mundo? Seria o céu. Mas nós estamos vivendo ainda na terra, num ambiente de queda, um lugar difícil. Mas quando nós encontramos Jesus e sua mensagem entra em nosso coração, nós então encontramos uma solução para vencer o mal, o pecado e a morte. Aleluia! É isso. É o caminho para vencer isso. É o caminho. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22, vai nos dizer o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Oh! Assim como por causa do pecado de Adão houve a queda, pelo sacrifício de Jesus houve a redenção. Hoje, já que nós estamos vivendo em que época? A época da redenção. Nós vivemos ao mesmo tempo num mundo caído, um mundo que é resultado da queda, que tem o mal, que tem o pecado, que tem a morte. Mas ao mesmo tempo nesse mundo, nesse lugar difícil, hostil, há oásis, há lugares de esperança, há lugares de salvação, há lugares redentores. Há pessoas trabalhando por isso, sim. Há muita gente trabalhando pelo mal, trabalhando pela morte, mas também há muita gente, e você é uma delas, que está trabalhando pela vida, pela mensagem redentora, pela esperança. Você é parte desse movimento redentor. E a igreja, meus irmãos, ela é a maior
preocupada com isso, a maior interessada nisso. Você não vai ver nenhum governo, nenhuma empresa, nenhuma organização preocupada com isso. Isso é uma preocupação da igreja. Nós somos locais, oásis nesse mundo hostil, para oferecer às pessoas ajuda redentora. E a igreja tem dois símbolos que nos ajudam a lembrar disso. O primeiro deles qual é? Batismo. O batismo me ajuda a lembrar que eu fui resgatado. Redenção, eu estava morto e fui vivificado. Eu fui resgatado, eu caí, mas Jesus me levantou, eu nasci de novo. Isso é o símbolo, é o significado do batismo. Esse ano, nossa igreja vai fazer 95 anos. Uou, né? A idade do Paulinho Venier, 95 anos. Falo isso todo domingo. E nesse ano, o nosso sonho é realizar 95 batismos. Quem sabe você vai ser parte desse sonho, sendo um dos que vão se batizar. Ou sendo parte desse sonho, ajudando alguém a encontrar Jesus e se batizar também. Talvez hoje à tarde nós começamos aqui uma turma de preparo para o batismo. Quem sabe vai ter mais alguém entrando semana que vem, entrando nas próximas semanas, enfim, mais gente, entendeu? Eu também quero. Eu encontrei redenção, um caminho para a redenção. Jesus é o caminho. Então, meus irmãos, nessa noite, eu queria que você compreendesse que o mundo é um lugar difícil por causa da queda. Deus criou algo perfeito, a queda bagunçou tudo. Porém, entretanto, há um caminho nesse mundo para a nossa redenção. Jesus é o caminho para a redenção, amém? Jesus é o caminho, é o meu Redentor. Ele vive. E um outro símbolo disso é a ceia. Porque a Santa Ceia vai nos lembrar que nós temos uma aliança com Jesus. Que Deus faz uma aliança redentora com a humanidade a partir do sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Comam isso em memória de mim. Jesus nos lembra que Ele tem uma aliança conosco. Por isso que a ceia e o batismo são dois símbolos importantes da nossa fé. Nos lembram disso, de graça, de salvação, de redenção. Amém? Então eu vou fazer agora aqui um intervalo aqui na pregação. Vou fazer aqui um intervalo, porque nós vimos até aqui a história da Bíblia, começando com a criação. Depois vem o quê? A queda. Depois vem. Agora a gente vai fazer um intervalo. Vamos celebrar a ceia. E depois vamos falar sobre a consumação. A última parte da história bíblica. Mas nessa parte da redenção, nós vamos celebrar a ceia. E antes de servir a ceia, vamos se preparar aqui para servir. Eu quero te oferecer um momento para você dar uma resposta ao que você ouviu. Eu creio que há entre nós pessoas que ainda não haviam entendido sobre esse caminho para a redenção. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando disso, de redenção, de resgate. E se há entre nós nessa noite alguém que está entendendo essa mensagem, que entendeu que precisa de Jesus para andar no caminho da redenção e encontrar a redenção nele, eu queria que você fizesse dessa noite uma noite de decisão, uma noite especial. Quem sabe nesse domingo, 2 de abril, 3 de abril, você vai estar dizendo, olha, eu estou nessa data, tomando uma decisão séria na minha vida, a decisão de seguir Jesus como meu Redentor e Salvador. Então eu queria convidar toda a igreja agora a fechar os seus olhos, nós orarmos sobre isso, que foi ministrado.
Pai, nós oramos nessa noite, agradecendo por Jesus ser a solução de Deus para a redenção humana. Obrigado porque em Jesus nós encontramos propósito, sentido, liberdade e salvação. Obrigado por isso, Jesus. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, se há alguém entre nós que está entendendo isso nessa noite, está tomando a decisão sincera de ser um seguidor de Jesus a partir de hoje, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se batizar, seguir os ensinos de Jesus. Se há alguém entre nós tomando essa decisão, agora, Jesus, agora, Espírito Santo, testifica isso no coração. Remove a incredulidade, as dúvidas, e faz uma obra redentora nessa vida hoje, Pai, em nome de Jesus. Fique ainda em espírito de oração, e eu vou perguntar se há alguém entre nós que tomou essa decisão hoje, a decisão de seguir Jesus como seu Redentor, como seu Salvador. Alguém entre nós que tomou essa decisão? Pega a sua mão onde você está. Amém? Mais alguém? Amém? Mais alguém? Mais alguém que tomou essa decisão? Então você que tomou essa decisão, eu vou orar por você. Eu vou pedir que a igreja fique de pé agora. Nós vamos celebrar a ceia. Mas antes de celebrar a ceia, eu quero convidar essas pessoas que levantou a mão a vir aqui na frente. Quem está perto dele, abraça ele, vem junto, vem junto. Eu não vim sozinho. Tem mais gente que levantou a mão, pode vir também, pode vir. Vem em nome de Jesus. Nós vamos orar com você aqui. Vem, meu irmão, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? Vem também. Quem mais? Dia de decisão. Há um caminho para a redenção. Se é verdade que é um caminho se é um caminho que levou o homem para a queda, também é verdade que é um caminho que levou o homem para a redenção. Vamos orar por isso, para que mais pessoas ainda possam encontrar esse caminho. Amém? Pai, nós oramos pelo Moisés nessa noite. Recebemos o Moisés, Pai, em nosso meio. Recebemos ele pelo caminho da redenção. Pai, que os seus pecados sejam perdoados, que o mal não tenha mais espaço na sua vida, e que ele possa andar na tua companhia até o final dos tempos, Pai. Faça uma obra grande na vida dele, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja nascido de novo, guiado pelo Senhor, e possa experimentar o novo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Moisés, Deus te abençoe, querido. Deus esteja contigo. Uou! Amém. Meus irmãos, diante disso, nós falamos até aqui, nós vamos celebrar a ceia agora. Então eu convido você que já é de Jesus, já tomou uma decisão de seguir Jesus, a então participar conosco também desse momento da ceia do Senhor. De adoração
Meus irmãos, em memória de Jesus e com o coração grato à redenção que temos nele, comamos o pão. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Tu és o pão da vida, Jesus. Tu és o pão da vida. Obrigado, Jesus. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, nós falamos sobre criação, queda e redenção. Eu quero mais uns minutinhos para falar sobre a consumação. Senta um pouquinho. Estamos quase acabando. Eu falei para vocês que a história bíblica começa num jardim. Um jardim onde tem o quê? A árvore da vida. A seguir, o segundo capítulo dessa história é a queda, onde o ser humano é expulso do jardim onde havia a árvore da vida. E desde então, não houve mais jardim com a árvore da vida. Curiosamente, Jesus ressuscita num jardim. A redenção passa pelo jardim. Mas o auge da história, o final da história, é a consumação dos tempos, o fim, a última parte da história. E nessa última parte, lá em Apocalipse 22, que é o livro do fim, da revelação final, adivinha o que aparece na revelação de Apocalipse 22? Adivinha o que, Eduardo? Um jardim. Onde tem o que, pastor Marcos? A árvore da vida. A presença de Deus. E nós cremos que na consumação dos tempos, nós, os que foram redimidos por Jesus, que encontraram redenção em Jesus, estarão aonde? Num jardim restaurado com a árvore da vida, aleluia! Oh! A Dália que gosta de jardim, Dália, tu nunca mais vai olhar para o jardim agora, sem lembrar disso, Dália. Tudo começa e tudo termina num jardim. Tudo começa em Deus, a criação, mas tudo vai terminar em Deus, na consumação. Deus vai restaurar a sua criação. Um dia, a criação que caiu vai ser restaurada. E isso é chamado de novos céus, nova terra, nova Jerusalém, enfim, há muitos nomes, mas o fato é que há um lugar onde um dia nós estaremos restaurados, sem mais o pecado, o mal e a morte.
Ei, eu sei que os problemas da tua vida, você pode pensar que o problema da tua vida é o teu trabalho, é o teu marido, é o teu filho, é o teu pai. Não, o problema da tua vida é o mal, o pecado e a morte. Sem o mal, o pecado e a morte, você vai viver a satisfação plena em Jesus. Vai viver o estado que Deus planejou para você. E a história bíblica termina apontando para isso. Então, meus irmãos, eu vim aqui hoje, eu saí da minha casa, vim até aqui, para lembrar vocês, que vocês vivem sim, num lugar em queda. O mundo é um lugar que caiu, onde o mal está presente, onde há maldade, onde há violência, promiscuidade, enfim, um monte de expressões do mal. Porém, entretanto, ainda existe um caminho para a redenção, existe uma rota, uma estrada que vai tirar você desse mundo caído e vai levar você para o caminho da redenção. E você não pode ir sozinho nesse caminho, mas você deve levar com você o maior número possível de pessoas por esse caminho. E Jesus é esse caminho. Ele está nesse mundo caído, sim. A igreja está aberta, pregando. Você, igreja também, você, pessoa, a igreja, está por aí sendo uma expressão desse caminho redentor. Então você se encoraje com isso e se lembre, nós estamos anunciando, talvez estamos a última, a penúltima, sei lá qual, estamos talvez uma das últimas gerações antes da consumação dos tempos, mas nós queremos estar preparados para quando se fizer chamada, Rodrigo, quando se fizer chamada, na consumação, nós estaremos indo para o jardim, para a árvore da vida, onde não haverá mais pecado, nem o mal e nem a morte, e ali eternamente estaremos na presença de Deus. Eu anseio por isso. Quem anseia fica em pé, aplaude, diga eu quero também, é para lá que eu vou, esse é o meu destino, esse é o meu futuro, é para lá que eu vou, aleluia!